Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje é os dois últimos versículos do capítulo 1, que é o versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? O contexto dessa carta é quando o Império Romano está dominando, o apóstolo Paulo escreve, e ela para nós é palavra de Deus, chega até nós. Vamos aqui ao texto, tirar do texto algo que possa nos ensinar alguma coisa. Amém? Vamos lá ao versículo 22, que começa dizendo assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Paulo continua falando da soberania de Cristo, baseado no poder de Cristo, certo? Aquele que morreu como oferta pelo pecado e ressuscitou para a justificação daquele que crê. Portanto, Paulo está aqui falando da soberania de Deus, ela está patenteada aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Então, Paulo continua falando dessa soberania de Cristo, que tem o poder sobre todas as coisas. O versículo 22 vai continuar dizendo: E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ou seja, é importante saber o seguinte: de que igreja Paulo está falando? E eu quero que você entenda isso. Paulo está falando exatamente da igreja que é forjada pela fé em Jesus Cristo, que aceita o sacrifício de Cristo como redenção do seu pecado. Portanto, Paulo, quando ele diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ou seja, Deus deu Cristo à igreja. Cristo mesmo sendo Deus. Portanto, Paulo está falando dessa igreja que é formada pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. É preciso entender isso, tá certo? A igreja que creu pela pregação dos apóstolos, tá certo? Eu quero fazer aqui uma observação, porque eu estou aqui lhe ensinando. Eu quero que o Espírito de Deus faça você entender a palavra de Deus e crer em Cristo que é Deus, tá certo? Eu quero fazer aqui essa observação. A primeira igreja de Cristo formada no século I, ela é formada a partir de Cristo pelos seus 12 apóstolos, que um se desviou e depois Paulo é chamado, tá certo? Portanto, essa igreja é a igreja apostólica e ela é chamada de igreja católica apostólica. Católica significa universal, portanto, é a igreja universal dos apóstolos, formada no primeiro século. E vai aí até o terceiro século. Aí nos meados ali do quarto século é que é formada a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque Constantino se converte, né, que era um interesseiro político também, que política é um negócio complicado na igreja, tá certo? Então, quando ele se converte, ele traz toda assim, a adoração de deuses diferentes que tinha no Império Romano. Ele traz isso para dentro da igreja, aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, o papado é criado a partir daí. Portanto, assim, eu quero lhe ensinar, não é contra ninguém, é para a gente entender. A primeira igreja não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma distorção da Igreja Católica Apostólica do primeiro século ao terceiro século, que é a igreja formada pela pregação dos apóstolos originais de Jesus. A partir do século IV, tem a conversão desse cidadão, desse imperador romano Constantino, que deu uma abertura, e aí entrou todo tipo de sincretismo dentro da igreja primitiva. A igreja foi corrompida porque passou a adorar aí imagens de esculturas. A partir daí, primeiro até o terceiro século, o Cristo era o centro. Depois deixou de ser o centro. É preciso que você entenda isso, tá certo? Portanto, Paulo, ele está falando, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A igreja é a igreja que crê em Cristo. Amém? Vamos ao versículo 23, que diz assim: o qual é o seu corpo. Paulo deixa bem claro, assim, que
O corpo de Cristo é a igreja que é formada pelos convertidos, pelos que creem em Cristo. Ela não é uma instituição. A instituição foi criada depois. Já disse a você, a partir do século IV é que vai ser criada a instituição religiosa aí, que tem aí um grande coisa, se identifica como cristão, mas o problema é que acrescentou Romanos. E quando acrescenta Romanos, entrou tudo que o Império Romano adorava, que era todo tipo de Deus, tá certo? Portanto, a qual é o seu corpo, ou seja, Paulo vai dar essa informação muito clara. O corpo de Cristo é a igreja formada pelos que se convertem a Cristo. Portanto, qualquer líder religioso que queira aí assumir a posição de cabeça da igreja de Cristo, ele está usurpando o lugar de Cristo. Não é verdade. Cristo é a cabeça da igreja e o corpo é todos os convertidos. Onde tiver um crente, ele é corpo de Cristo. Crente é verdadeiro que crê em Cristo, tá certo? E o versículo 23 vai terminar dizendo assim: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ora, Paulo, quando ele vai falar da plenitude, essa plenitude é o corpo completo. Os convertidos e Cristo como cabeça, é a plenitude do corpo de Cristo, da igreja, que tem Cristo como cabeça, portanto, é a igreja formada pelos remidos, pelos salvos pela fé em Jesus Cristo, tá certo? A qual essa igreja agora, ela é de Cristo, e ela é comprada pelo sangue de Cristo, e ela se torna completa quando tem o seu corpo pelos convertidos, e aí tem a cabeça que é Cristo, não é a minha cabeça não, tá certo? É Cristo como cabeça. Ele usa essa figura para a gente entender essa posição soberana de Cristo com relação à sua igreja. E a gente precisa entender isso. Olha, isso é tão gracioso. A Bíblia Sagrada ensina isso de uma forma muito graciosa. Eu estou aqui trazendo essa breve reflexão para você, meu amado e minha amada, com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estou vendo hoje o capítulo 1, versículo 22 e 23, onde Paulo vai dizer que assim, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. O poder, ele é o cabeça, tá certo? Porque ele é o cabeça dessa igreja, a igreja formada pelos que creem em Cristo, tá certo? E a qual essa igreja é o seu corpo. Assim, isso é meio estranho, mas é preciso entender. Cristo afirma isso, ensina isso. Ele comprou uma igreja com o seu sangue. E essa igreja não é institucionalizada. A igreja institucionalizada, ela surge aí. É tanto que quando no primeiro século, terceiro século, as igrejas eram criadas, e era criada assim: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja tal, nas igrejas de Corinto, igreja de Roma. Era a igreja católica apostólica, a igreja fundamentada na fé em Cristo pela pregação dos apóstolos. E era a igreja universal, que é essa igreja que chega até hoje. Eu creio nela, não nela, mas creio no Cristo que é dono dela, tá certo? Portanto, a plenitude é essa condição de que Cristo é a cabeça e quem crê o corpo, e a igreja está plena, está completa, e quem crê em Cristo dessa forma é um representante de Cristo na terra, não usurpando o lugar de Cristo, mas sabendo que Cristo é o soberano daquele que crê. Amém? Deixa eu ler uma coisa aqui que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, na primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 18 e 19. Lá o contexto todinho vai falar coisa importante. Vou ler o versículo 18 e 19 de 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É o preço pago pela sua igreja, que é a igreja formada pela fé dos que creem, pelos que se convertem a Jesus, que são remidos por essa fé e são salvos por essa fé. Amém? Isso é tão gracioso, mas a gente acaba crendo nas instituições, né? E as instituições são falhas. A igreja de Cristo não falha. Eu, como ser humano, falho, vou errar, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas essa fé é uma fé convicta, porque é Cristo que nos ensina ela. Portanto, aqui uma reflexão breve. Estamos encerrando hoje o capítulo 1 de Efésios, tá certo? Versículo 22 e 23. Amanhã continuaremos no capítulo 2, fazendo essas reflexões,
para que nós possamos entender essas verdades graciosas. Acho que é importante você pensar sobre isso. A primeira igreja do século, a partir da era cristã, ela é a primeira igreja formada pelos apóstolos, daqueles que pregaram Jesus e as pessoas que creram em Jesus. A igreja institucionalizada foi surgir no século IV, e aí insere o Império Romano dentro, e aí vem toda essa coisa que depois foi preciso fazer a reforma, que talvez já seja preciso fazer de novo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê entendimento e Ele revela a sua graça salvadora a ti e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.